E eu convido a igreja a se colocar de pé nesta noite. Nós já louvamos, né? Nós já engrandecemos e exaltamos o santo nome do Senhor. E nesta hora é a melhor parte, que é a palavra do Senhor, que nos liberta, que nos cura, que nos restaura. Coloca a mão sobre o teu coração nesta noite, fecha os seus olhos e fala com o Espírito Santo de Deus o que tem afligido a tua alma nesta noite. Porque a palavra que vai ser ministrada, ela é cura, ela é libertação, ela é restauração, e é através dessa palavra que nós iremos ter a nossa salvação. E nesta noite, nós estamos aqui porque temos a plena convicção no Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, eis aqui cada vida diante da Tua presença nesta noite. Papai querido, Tu conheces o deitar, Tu conheces o levantar de cada um aqui nesta noite. O Senhor conhece as aflições, as angústias. Papai querido, que nesta hora, ó Pai, o Senhor venha visitar a Tua igreja. Papai querido, que nesta hora, ó Pai, o Senhor venha tirar toda essa angústia em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha tirar todo esse medo em nome do Senhor Jesus. Venha tirar toda essa opressão, todo esse peso em nome do Senhor Jesus no meio da Tua igreja. Tira toda essa dor, todo esse fardo, todo esse peso agora em nome do Senhor Jesus. Papai querido, mas que nesta hora o Senhor começa a sondar o coração da Tua igreja. Papai querido, que nesta hora, ó Pai, o Senhor venha, ó Pai, tirar, ó Pai, todas as escamas dos olhos. Papai querido, abra a visão espiritual da Tua igreja, abra os ouvidos espirituais da Tua igreja nesta noite, ó Pai. Papai querido, nós cremos, ó Pai, que onde o Senhor está, acontece milagres e maravilhas, e nesta hora, ó Pai, será ministrada a Tua palavra que cura, que liberta, que transforma e que nos salva. Papai querido, eu apresento o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra nesta noite, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a Tua presença venha estar sobre a vida dele. Usa ele nesta noite com a ousadia do Senhor. Papai querido, nós Te pedimos, e fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo para nos alimentarmos da palavra do Senhor, para que nos tornemos espirituais, para que nos tornemos pessoas melhores, amáveis, porque assim como nós aprendemos no conhecimento do mal no jardim, com a morte de Jesus nós aprendemos o que é o amor verdadeiro, o amor ágape, que deu-se a vida inteira para que nós fôssemos salvos e pudéssemos estar aqui reunidos sob essa palavra. Abram vossas Bíblias em Deuteronômio 4. Deuteronômio 4. Do 2 ao 16. Deuteronômio, está no comecinho. Comecinho da Bíblia. Deuteronômio 4. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio 4. Amém? A palavra de Deus fala assim, 4:2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor,
Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós, que vos chegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque gente há tão grande que tem a Deus, estão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. E que gente há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber os teus filhos e aos filhos dos teus filhos. No dia em que estiverdes perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e ao monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea. Poderia sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa passagem em Deuteronômio aqui mostra o final da caminhada de Moisés. Moisés, a maioria das pessoas que não conhecem a palavra de Deus, tem o conhecimento de quem foi Moisés, por causa das maravilhas que Deus usou, fazendo o mar abrir, usando as pragas do Egito. E aqui nesse momento, Moisés, depois de toda uma longa caminhada, ele já estava velho, ele já estava com 120 anos mais ou menos, e ele cumpriu tudo aquilo que Deus tinha passado para ele. Ele começa uma caminhada e termina essa caminhada, mostrando para mim, para você e para cada um de nós que vai ter momentos de dificuldades, vai ter momentos de querer desistir, mas também vai ter momentos em que vai ver milagres de Deus, porque só vê milagres quem anda no povo, junto com o povo de Deus. Moisés aqui tem toda uma caminhada maravilhosa com Deus, tirando aquele povo da escravidão. E no momento, aquele povo entra no deserto, aquele povo quer voltar. O mesmo acontece, às vezes as pessoas querem desistir, mas a palavra vem e nos fortalece, e algumas pessoas ficam no meio do caminho, ficam para trás, mas a palavra continua. Muitas pessoas pereceram no deserto. A palavra de Deus fala que quando saíram do Egito, eram 800 mil homens, fora crianças e fora mulheres. E para continuar avançando dentro do Egito, apenas os que chegaram no final foram 780 e poucos mil homens. Dos velhos, ficaram apenas os jovens. Aqueles velhos foram perecendo no deserto. Mas no meio desse povo que desistiu, existiu pessoas que a fé cresceu dentro do coração.
Existiu Josué, que teve um livro escrito, Josué. Teve Caleb, que andou junto com ele, que não desistiu também. Teve Arão, que era irmão de Moisés, que também continuou nessa caminhada, mostrando que Deus não está importando com quantidade, mas com qualidade, com as pessoas que querem serem salvas pelo poder que a palavra tem. Essa palavra tem poder se você colocar dentro do seu coração e continuar caminhando nas dificuldades. Pode ter chuva, pode ter frio, pode ter tempestade, mas o povo de Deus continuará buscando a Deus o alimento para crescimento espiritual. Foi assim na vida desse Moisés. Cometeu erros, quando na segunda vez que Deus manda ele encostar na rocha para água, para mais de 1 milhão de pessoas, ele fere a rocha, não era para ferir, e por causa disso, Moisés não entra na terra prometida. Mas mesmo assim, Moisés é o nome Moisés é glorificado através do nome de Deus, porque ele acreditou de verdade, ele colocou a fé no coração. Não se importou com os obstáculos, não se importou com o faraó, não se importou com o Egito, porque todas as vezes que algo acontecia, que parava aquele povo, Deus falava no coração de Moisés, e Moisés jogava o cajado e o mar abria. Assim é com cada um de nós, porque nós estamos aqui também para fazer a mesma obra que foi feita há mais de 3.000 anos atrás. Porque a obra de Deus, ela nunca para, ela sempre dará continuidade até os fins dos tempos. Não tem como parar a obra de Deus. Por isso nós estamos aqui reunidos sobre essa palavra. Em Números 14, 4, a palavra de Deus fala assim, Números 14, 4. Olha o que fala em Números 4, 11, fala assim, E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nela nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem até a glória do Senhor, apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Quando Deus tira o povo da escravidão, coloca no deserto, porque no deserto é que você vai depender do alimento de Deus, porque no deserto aquilo que você leva do mundo vai acabar. Porque no deserto não tem como plantar. Se você não planta, não colhe. Se não colhe, não alimenta. Você precisa de um milagre. É aí que Deus opera no meio de nós. É na dificuldade, no deserto. E quando Deus mostra a terra prometida para todo esse povo que tinha saído do Egito, o povo entra para espiar a terra e fala: aquele povo é gigante. Nós não temos condições de lutar com esse povo, porque a fé ainda não estava alicerçada no coração daquele povo. A fé ainda não tinha entrado, porque para a fé crescer dentro do coração, temos que continuar caminhando juntos. Foi assim, 40 anos esse povo ficou crescendo e se tornando espiritual e confiando em Deus. Por isso que Deus entrega depois de 40 anos a terra, porque quando tenta entregar aqui nesse momento, o povo ainda não tinha fé no coração. E o pior de tudo, que quando Caleb, que quando Josué, Arão e Moisés tentam falar com Deus, o nosso Deus vai prover, o nosso Deus vai operar no meio de nós. Por que estão com medo? Todo aquele povo, toda aquela nação tenta apedrejar aquele povo. Mas existe um momento que quando eles tentam apedrejar, a glória de Deus aparece, e aquele povo para. E aquele povo percebe que no meio daquele povo que tinha fé, existia Arão, Caleb, Moisés, e que Deus protegia, e Ele protege cada um de nós aqui.
Cada um de nós que saímos da nossa zona de conforto para alimentar dessa palavra, Deus se agrada por essa atitude e mostra para vocês, através dessa palavra, eu posso operar na vida de vocês e mudar a vida de vocês, porque eu tenho o poder de dar a vida eterna para cada um de vocês, desde que vocês creiam num Filho unigênito que morreu na cruz, o Senhor Jesus Cristo. Através dessa atitude, já não era para Moisés desistir, toda aquela nação brigando com ele, vamos apedrejar esse povo, já não era para ele falar para Deus, Senhor, não quero mais andar com esse povo, ainda mais que Deus falou que queria acabar com toda aquela nação, e começar uma nova nação, apenas com Moisés. Mas Moisés, com o coração quebrantado, porque sabia que aquela nação tinha sofrido, durante 400 anos, numa escravidão no Egito, ora e fala para o Senhor, não faz isso, Senhor. Esse povo foi resgatado das mãos do Senhor, das mãos de Faraó. Não faz isso. Continua conosco, continua operando no meio de nós. Está vendo o que é a diferença de quando nós andamos no deserto? Porque quando nós andamos no deserto, nós aprendemos verdadeiramente o sentido da palavra. Nós aprendemos que essa palavra não tem ouro, não tem prata que pode comprá-la. Porque essa palavra tem poder desde o começo, desde a criação, até nos últimos dias, até os dias de hoje. Basta que essa fé continue crescendo no nosso coração. E depois de tudo isso que aconteceu, Moisés continua andando com aquele povo. Mas aquele povo que tentaram apedrejar Moisés, Arão, Calebe, foram perecendo durante 40 anos no deserto. Não chegaram na terra prometida. São aquelas pessoas que vêm na igreja e não conseguem operar, não conseguem entregar o coração, e fica lá ali e não consegue caminhar de verdade na palavra. Temos que abrir o nosso coração e deixar Jesus entrar dentro e fazer morada. Saulo de Tarso era um cara ruim, ficava perseguindo a igreja do Senhor, mas um dia o Senhor opera na vida dele, porque ele ouviu a palavra e deixou o coração abrir, e o Senhor Jesus entrou dentro e mudou a vida dele. Passou por dificuldades, mas através de cada uma das dificuldades dele é que foi transformando o coração nosso aqui nesse lugar. Saulo, por que me persegue? Porque quando persegue o povo de Deus, está perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí quem cuida de nós é o Senhor Jesus. Assim como esse povo, quando tenta apedrejar o povo de Deus, Moisés, e o Senhor opera na vida de cada um deles. Em João 11, a palavra de Deus fala assim, João 11, João 11:39 fala assim, ó. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Tiram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam em tu, que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, seu rosto envolto num lenço. Disse Jesus, desligai e deixai ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Jesus faz um milagre na vida de Lázaro, que era irmão de Marta e de Maria. Mas esse milagre aconteceu na vida de Lázaro porque Lázaro caminhou com Jesus até o final. Igual Moisés, que caminhou no meio de todas aquelas dificuldades, o povo não acreditando, o povo querendo brigar com ele, mas Moisés continuava ouvindo a voz de Deus e continuava lutando por aquele povo, porque Moisés defendia aquele povo, tinha amor por aquele povo, tinha amor por aquela nação. E quando você ama o próximo, Jesus faz o milagre. Isso é andar até o final.
Porque um dia Lázaro e Maria convidaram Jesus para a sua casa, para dentro dos seus lares, e convidaram Jesus e ficaram com ele, aprendendo a palavra que ele tinha para cada um deles. Porque se você só vai ter intimidade com Deus a partir do momento que você continua andando com o Senhor. É quando a coisa aperta que você continua andando, é que Deus olha e fala: esse é meu servo, essa é minha serva, porque continua mesmo na dificuldade, glorificando o nome de Deus. Dificuldade é quando você tem pão e água na sua casa e agradece a Deus por isso que você tem. E amanhã Ele aumenta a bênção. Porque Jesus Cristo pegou 3 pães e 5 peixes. Quando os discípulos falaram: não temos nada aqui para esse tanto de gente, Jesus falou: vocês não têm? Tem não. O que vocês têm? 5 pães, 3 peixes. Aí Jesus falou assim: então, me dá que eu vou mostrar para vocês como que faz milagre. Porque quando você tem amor às pessoas de verdade, você pega o pouco que você tem, entrega nas mãos do Senhor Jesus, e Ele multiplicou aquela pequena quantidade para mais de 1000 pessoas que estavam sentadas ali. Por isso nós temos que caminhar até o final, não importa com a dificuldade. Porque nós não sabemos o que vai vir amanhã. Nós não sabemos se amanhã nós estaremos em pé vivos ou se não estaremos. Por isso nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, porque você já tem a garantia da vida eterna, independente do que vai acontecer com você. Lázaro não sabia que estaria doente no outro dia, e que essa doença ele ia morrer, mas ele sabia que Jesus Cristo estava na sua casa, conversando com eles, ensinando a palavra, o amor ao próximo, e que Deus tem todo o poder. E quando ela adoece, as suas irmãs mandam chamar quem? Jesus de Nazaré. Esse nome tem poder. E Jesus fica mais uns dias ali, porque era um dos últimos milagres que ele ia fazer, mostrando para mim, para cada um de nós, que ele tem o poder de ressuscitar cada um de nós. O verdadeiro sentido da palavra é te levar para a vida eterna, lembra disso? O verdadeiro sentido, Deus tem o melhor para você aqui nessa terra, pode ter certeza disso. Mas o verdadeiro sentido é salvação. E para ter salvação, tem que ter mudança no coração. E para haver essa mudança, é preciso da palavra de Deus. Por isso que Lázaro, naquele momento em que estava morto, fedendo 4 dias, já não tinha mais possibilidade nenhuma para o homem, porque para Deus nada é impossível. E Jesus chega e fala: tira a pedra. Vocês vão tirar a pedra e eu faço o milagre. Porque trabalha junto, o homem, junto com a palavra de Deus, sendo usado por essa palavra e transformando os corações. Porque Lázaro caminhou até o final com Jesus. A mesma coisa acontece na vida de Moisés. Em Mateus 2:1-6, a palavra de Deus fala assim, Mateus 2:1-6. Mateus 2:1-6. Às vezes nós reclamamos da vida, que está difícil, que as coisas não dão certo. Mas coloca nas mãos do Senhor e Ele muda. Só que tem o tempo dele, existe o tempo determinado dele. Porque o ser humano quer fazer sempre da sua maneira. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Olha que maravilha! E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. E isso foi profetizado lá em Deuteronômio, pelo próprio Moisés, que disse que no meio dessa nação vai nascer um profeta e vocês vão seguir no meio dessa nação. Sabe por que Moisés profetizou isso? Porque Moisés andou até no final dessa caminhada.
Porque Moisés, mesmo levando pedrada de toda aquela nação que andava com ele, continuava glorificando o nome de Deus e continuava protegendo cada um deles. Quando Moisés sobe no monte para pegar as tábuas do mandamento, porque Deus tinha falado primeiro, a voz no monte Ararat, quando Deus fala, deu todas as leis para ele. Depois Moisés vai buscar essas tábuas. 40 dias e 40 noites ele ficou sem comer para trazer os mandamentos para o povo. E quando ele chega, o povo já tinha feito um bezerro de ouro. Parecia que aquele povo não tinha visto os milagres que Deus fez para libertar eles e colocá-los diante da sua palavra. 10 pragas no Egito, o mar se abrir, maná cair do céu, água de uma rocha para alimentar mais de 1 milhão de pessoas. Então vocês percebem que não é milagre é que faz converter o coração, porque esse povo viu mais milagres do que qualquer uma dessas pessoas que você imaginar. Ninguém viu mais milagres do que os hebreus. Ninguém. Mas toda hora que a coisa apertava, eles queriam voltar para o Egito. Toda hora que a coisa apertava, eles queriam voltar para o mundo, para a escravidão. Por quê? Porque faltava determinação, porque precisamos de ter determinação nas nossas vidas. O Senhor Jesus já nasce aqui e já é perseguido desde criança. Esse povo já era para ficar alegre, saber que Jesus estava vindo, que tinha sido profetizado com Moisés, com Isaías e todos esses profetas que andaram com o Senhor. Mas a partir daquele momento que eles ficam sabendo, eles ficam querendo perseguir o nosso rei. Por quê? Porque não tinha amor no coração. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é amar o próximo. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é ajudar o próximo que precisa de ajuda. Porque quando tudo está bem, nem nas igrejas vão. Só quando a coisa aperta é que vão nas igrejas. Glória a Deus por isso, porque é um momento que Deus fala no coração de cada uma dessas pessoas. Foi assim na vida de Jesus. Vocês lembram que tinham 10 leprosos? Jesus curou os 10, mas apenas um voltou para agradecer. E o que voltou para agradecer nem judeu era. Somos nós. Por isso que nós precisamos tanto dessa palavra. Jesus Cristo cresce no meio às dificuldades, mas continua levando o evangelho a partir dos 30 anos de idade até os 33 e sempre andando para frente. Porque o povo de Deus caminha para frente, nunca para trás. Em 1 Coríntios 1,18, a palavra de Deus fala assim, 1 Coríntios 1,18, 1 Coríntios, olha que bonito, 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar crentes pela loucura da pregação. Pregação, quando Moisés fala na sarça ardente, quando Deus fala com ele, que ele já estava pronto, com mais de 82 anos de idade. Moisés, o ministério dele começa com 82 anos mais ou menos. Mas ele pega aquela oportunidade e não importa com as dificuldades e continua caminhando, volta ao Egito e volta levando o quê? A palavra de Deus, a pregação. Foi através da palavra que Moisés voltou, aquela palavra que teve poder para libertar todo aquele povo. As 10 pragas. E aquele povo foi liberto e começou a andar com Deus no deserto e até os dias de hoje, porque nós fazemos parte desse povo, porque nós somos crentes na fé, igual a Abraão. Esse povo, na maior dificuldade que eles tiveram, Deus estava com cada um deles. Esse povo, quando tinha fome, quando tinha sede, quando tinha medo, Deus confortava o coração deles. Foi assim na vida de Davi, de todos esses grandes homens que andaram com Deus. Ou você acha que Noé não queria desistir num determinado ponto da sua vida de construir a arca, mas Deus falava no coração dele, continua, eu estou contigo.
Continua avançando, que eu estou com você. Nós vamos crescer juntos. Nós vamos fazer com que essa palavra transforme o coração das pessoas, curando, fortalecendo, colocando amor, colocando verdadeira fé dentro do coração. E aí o crente continuará sempre avançando. Em Mateus 27, 26, a palavra de Deus fala assim. Mateus 27, 26. Olha o que é um homem que avança em meio às dificuldades. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo e cobriram com uma capa escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e a sua mão direita numa cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e levantaram para ser crucificado. Jesus Cristo desde criança é perseguido. Quando ele começa o ministério, começa a fazer milagres, o próprio povo judeu começa a perseguir Jesus para o matar. Quando Jesus ressuscita Lázaro, que andou com ele até o final, o povo queria matar Jesus e matar Lázaro também. Sabe por quê? Porque Jesus não cobrava nada para fazer a obra. Porque Jesus fazia a obra simplesmente pelo amor ao próximo. Ele não pedia dinheiro, ele não pedia ouro, ele não pedia prata, ele só falava assim: não peques mais. Converta o coração e não peques mais. Foi assim com aquela mulher que foi pega em adultério, foi levada ao Senhor Jesus. O que Jesus fala? O que vocês, entre vós, não tiver pecado, atira a primeira pedra nela. Aí eles olharam para dentro do coração, porque a palavra de Deus faz a gente olhar para dentro de nós mesmos e querer mudança. Mas mesmo em toda aquela perseguição, Jesus continuava seguindo em frente. Mesmo Moisés, com aquele povo, às vezes querendo apedrejar ele, continuava seguindo em frente. E quando Deus falava: eu vou destruir esse povo rebelde, Moisés fala: não faz isso, Senhor. Mas Deus já sabia, Deus estava trabalhando o próprio coração de Moisés. Assim como Jesus trabalhou o coração de todos aqueles discípulos. Pedro, João, todos eles. Porque quando Jesus mais precisou de todos eles fugiram de Jesus. Mas quando o Senhor ressuscita, vai atrás de cada um deles e abraça eles. E aí eles veem o verdadeiro sentido da obra. Quantas vezes Jesus foi humilhado, castigado por cada um de nós que estamos aqui reunidos, única e exclusivamente para que a gente aprenda e cresça com essa palavra e sejamos transformados. E para finalizar, em Judas 1,59 a palavra fala assim, Judas 1,59, a palavra de Deus fala assim, Judas 1. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, aqueles que ficaram no deserto, 40 anos. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia que está por vir. Assim como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O poder da palavra de Deus. Você sabe por que ele está falando isso aqui? Porque Moisés foi até o final.
Ele está falando isso aqui porque todos esses grandes homens que tiveram a oportunidade de andar com o Senhor, caminharam em meio a tantas dificuldades, mas cada uma daquelas dificuldades, Deus estava com cada um deles. Jesus Cristo foi o que mais caminhou em dificuldades, no final foi crucificado, depois de quase ser esfolado vivo, de tanto que ele apanhou. Mas depois de terceiro dia, quando todo mundo tinha achado que tinha vencido o mal, o diabo e todos os judeus, Jesus Cristo ressuscita. E chega perto do seu povo que estava com medo e fala: paz seja convosco. Por isso eu amo essa palavra, porque ela nos dá força e determinação. E cuida de cada um de Deus, porque quando nós nos tornamos povo de Deus, é o Senhor que cuida de cada um de nós, eternamente. E por isso eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continue nos transformando, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração? Amém, então vamos colocar de pé nesta noite, vamos estar orando, né? Aleluia, pelos pedidos de oração, glória a Deus. Vamos estar orando pela vida do irmão Paulo Divino, Dalva, André, Denise, Miguel, Rafael e Felipe, Vorico e Mirna, Elisângela e Catarina, Amanda, Aniela, Genésio e Clarice, Zé Maria, Antônio e Terezinha, Jamile, Ailton e Nazaré, Vicente e Valdice, Nathalie, Caio, Aline, Alice, Terezinha, Ana Paula, Elisiane, Luciane, Wellington, Vera, Fabiana, Frederico e família, Benedito e família, o Anderson, Valdete, Augusto, Valdeci família, Jaqueline, amém, Kaique, Sinésio e o Hélida. Vamos estar apresentando também em especial a vida do nosso irmão Ademilson, da Tatiane, de toda a sua família. Que o Senhor venha entrar com a providência dele na vida de vocês, amém? Glória a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós unimos a nossa fé e apresentamos, Senhor, cada pedido de oração, apresentamos a vida dos irmãos que estão aqui conosco nesta noite. Papai querido, nós sabemos que o Senhor é o grande Deus, eu sou. E nesta noite, ó Pai, nós apresentamos a vida deles diante do teu altar. Papai querido, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Papai querido, que o teu Espírito Santo de Deus venha de encontro a cada coração nesta noite, venha de encontro a cada vida, ó Pai, que está inscrito neste caderno. Papai querido, que o Senhor venha suprir as necessidades materiais e espirituais, que o Senhor venha tirar, Senhor, todo esse vazio, toda essa angústia, todo esse desespero, em nome do Senhor Jesus, mas que nesta hora, ó Pai, o Senhor venha visitar com a cura, com a libertação, com a restauração do Senhor. Quebra todos os grilhões, quebra todas as portas de bronze, tira tudo que não provém do Senhor, repreenda nesta noite todo espírito de opressão, de depressão, tudo que não provém do Senhor contra cada vida, é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, também apresentamos, Senhor, essa semana que se inicia, apresentamos os nossos locais de trabalho, apresentamos, ó Pai, a nossa família, a nossa parentela. Papai querido, que nesta noite também, ó Pai, o Senhor venha alcançar e a família do Glaico. Papai querido, alcança a tia, ó Pai, os primos, alcança, Papai querido, nesta noite, que o Senhor venha, ó Pai, passar o bálsamo do Senhor sobre a vida de cada um deles, ó Pai, que o Senhor venha consolá-los nesta noite, é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, quebra todas as barreiras, todo impedimento contra cada um aqui nesta noite. Papai querido, abençoa a vida dos nossos vizinhos da direita, da esquerda,
esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, Senhor, cada um que nos ouviu nesta noite. Que as bênçãos sem medidas do Senhor venham estar sobre a tua igreja, sobre cada vida nesta noite, é o que nós te pedimos. E desde já, ó Pai, nós te agradecemos. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos de volta para os lares, ó Pai, guardando, livrando do homem sanguinário, fraudulento, livra do acidente, mas que a paz do Senhor, o refrigério do Senhor venha estar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.